Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você precisa de uma leitura de mundo. Eu espero que faça sentido o que eu estou falando. Eu estou com um baralho, ou um oráculo, ou o pessoal também chama de tarô, nas minhas mãos. Geralmente um oráculo desse jeito, ele é formado de uma carta, o verso sempre é igual, mas o conteúdo sempre é uma imagem e uma pequena frase. Nesse caso aqui, nós vemos uma moça com um sol bem amarelo atrás e a frase "torne-se um canal limpo". É interessante de observar que isso daqui são pequenas obras de arte. Se a gente começa a refletir um pouco sobre isso, o desafio nem é a carta em si. A carta tem muitos tipos, mas o interessante é aprender a ler, aprender a interpretar, aprender a ver a imagem que está aqui e fazer a tradução disso para nossa vida. Aí que entra o que eu demorei bastante tempo para amarrar num pacote assim para explicar para vocês, sobre a leitura de mundo, a leitura de vida, porque à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de interpretar o mundo vai ficando mais fácil. Você já deve ter ouvido aquela frase sobre mudar o mundo. Não mude o mundo, mude a si mesmo. Essa é uma frase teórica, mas o interessante é entender o que tem por trás dela. O assunto é sempre sobre ver, sempre sobre perceber, sempre sobre interpretar o seu mundo, porque à medida que você começa a interpretar melhor o mundo, da mesma forma como nós estamos fazendo, entendendo, compreendendo, aprendendo como interpretar cartas, o mundo vai se tornando mais fácil. Geralmente, a pessoa que está conectada nessa maneira de ler o mundo, de interpretar o mundo, ela tem que desenvolver uma habilidade muito pouco ensinada nas escolas. E essa habilidade é a sensibilidade. Até porque a palavra sensibilidade passa a ideia de fragilidade. E não é o que nós estamos falando aqui. Sensibilidade é a própria origem da palavra, a etimologia estética. Então, quando eu falo, nós temos que aprender a ler o mundo. Então, sem sensibilidade é impossível. E qual é o oposto de sensibilidade? Eu acredito que agora vocês vão se assustar, porque é justamente insensível, é justamente anestesiado, e é assim que a maioria das pessoas estão hoje. Elas estão praticamente anestesiadas com a quantidade de imagens que chove na vida delas, através de pequenos aparelhos como este daqui, um celular. Então nós temos toneladas de imagens, mas não sabemos ler elas. O meu desafio é ensinar você a interpretar e ler essas imagens de uma maneira que você consiga aplicar elas na sua vida. Não é do ponto de vista teórico, obviamente. Se a gente começa a entender que nós precisamos nos tornar mais sensíveis, então é acima, é além da teoria. Porque a teoria você vai aprender a interpretar, mas de uma maneira intelectual. E o que nós estamos fazendo aqui é outro tipo de interpretação. É uma interpretação simbólica, interpretação imagética e de uma forma que eu consiga aplicar no meu dia a dia. Tá fazendo sentido esse tipo de vídeo para vocês? Se tiver, e eu tenho certeza que tá, porque é um conteúdo totalmente diferente, acesse o canal para mais conteúdos como esse. Eu vou escolher uma carta para vocês aqui, ao acaso, e vou fazer uma leitura. É uma mulher com um fundo vermelho e uma flor do lado da orelha, e abaixo tem a frase: ame o seu espírito. Então, a primeira coisa que nós observamos é que ela está centralizada, ou seja, o foco é a mulher. Perceba que se a imagem
é de uma mulher, então está falando da sensibilidade, do lado feminino. Apesar de ser mulher, essa imagem simboliza leveza, simboliza sensibilidade. Por isso está conectado com o espírito e a flor. Então, quando a carta diz ame o seu espírito, ela está querendo dizer ame a si mesmo. É isso, pessoal. Eu espero você na próxima. Não esqueça de deixar um like, fazer comentários do que você achou, para que eu consiga melhorar os próximos conteúdos.